uma pergunta que muitas das vezes ela parece muito óbvia para a gente quando ouvimos essa pergunta em primeiro plano. Quando ouvimos, a gente pensa, a resposta já parece óbvia, a resposta não é tão difícil assim. A resposta é mais fácil do que parece, mas muitas vezes o que nós vemos nos púlpitos, o que nós vemos alguns ensinamentos na igreja é uma coisa muito diferente e mostra que as pessoas não têm uma compreensão bíblica acerca desse assunto. Que é sobre... esse é um assunto muito amplo, a gente não vai abordar tudo, todas as implicações desse assunto aqui, até porque precisamos de muitos vídeos, de muitas horas de vídeo, mas vamos trabalhar alguns aspectos aqui que concernem ao nosso vídeo. Sobre a salvação da igreja perante a rejeição de Israel a Jesus, né? Tem início essas dúvidas, esse debate, muitas das vezes, esses ensinamentos equivocados, lá do versículo de João capítulo 1 e versículo 11, especificamente, né? Quando fala da vinda do Messias, né? Vai falar do que no princípio era o verbo estava com Deus, lá no versículo 1, e o verbo era Deus. E ele segue que ele diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas versões, especificamente na Almeida Revista e Corrigida. Às vezes existe algumas diferenças, questão de versões, mas o sentido não se altera, né? O sentido ali mais aceito, mais muitas das vezes comentado, é o sentido de que quando o evangelista João ele fala que Jesus, que o Verbo que se fez carne habitou entre os homens e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, em graça e em verdade. Quando ele se encarna, ele veio para o que era seu. A interpretação mais aceita é que ele veio para os judeus, ou seja, que são os seus, que era o povo. Quando ele fala os seus, é que era o povo que ele se encarnou. Jesus, ele como Deus, ele nunca teve um início, como por assim dizer, nunca teve uma origem. Por isso que ele diz, no princípio de tudo, o verbo não foi criado, não teve início. Não, no início de tudo o verbo já era, ou seja, o verbo já existia muito antes de existir todo o mundo e todas as coisas que nós vemos aqui. Ou seja, Cristo ele é eterno, ou seja, nunca teve um princípio e nunca haverá um fim. Então, quando o verbo Jesus Cristo, Jesus, ele foi o Deus Filho, ele foi se encarnar na forma humana e ele escolheu especificamente um povo para nascer, que era o povo de Israel, como cumprimento das profecias que nós podemos ler lá no Evangelho de Mateus, né? Que, por exemplo, nós vemos lá que um dos propósitos daquela genealogia que muitas das vezes pulamos lá nas nossas leituras é justamente mostrar que o nascimento de Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Porque, primeiramente, ele veio da descendência de Davi, era o rei que foi o rei dos judeus, e ele vai traçando toda uma genealogia de pai para filho, até que chegasse em Jesus, mostrando que Jesus ele é da descendência de Davi e também veio diretamente de Abraão. Então ele vai mostrando que Jesus ele veio para o que era seu, para os judeus, como uma promessa para os judeus, que seria o rei dos judeus, o Messias prometidos em tantos profetas, em todos os profetas aí que profetizaram. Nós percebemos essa alusão, essa menção, essa profecia, essa promessa de um Messias que viria para restaurar o povo de Israel. Então, nós percebemos na leitura dos 4 evangelhos aí que houve essa rejeição de Israel para com o Messias, para com Jesus Cristo. Eles não reconheceram Jesus como o Messias prometido. Algumas pessoas sim reconheceram, uma parte de Israel, muitos judeus reconheciam, como nós percebemos, alguns judeus piedosos lá nos evangelhos. Algumas pessoas creram, mas eles não eram a maioria, né? A maioria dos judeus, eles rejeitaram a Cristo. E às vezes a forma como lemos o versículo 11 e 12 de João capítulo 1
dá-se a entender que a igreja ela é um plano B, por assim dizer. Deus ele planejou que Israel fosse salvo, mandou Jesus Cristo, mandou o Deus Filho em forma de homem para salvar a Israel. Israel rejeitou, matou Jesus, Jesus ressuscitou, salvou a igreja, ou seja, um plano B. Já que Israel não aceitou, já que Israel rejeitou o evangelho de Jesus, já que ele rejeitou os ensinamentos de Jesus, já que ele rejeitou Jesus Cristo como Messias, não o reconhecendo como o cumprimento das profecias, Deus ele vai salvar aqui a igreja, os gentios aí, vai estabelecer, vai abrir. É como por exemplo, entrada de algum evento, muitas das vezes, que é direcionado a um certo público, quando não alcança a meta de venda de ingresso ou de entradas para um certo público, eles estendem para outras pessoas para que eles possam bater essa meta de venda de ingresso ou de entradas. Então, muitas vezes dá-se a entender, pela interpretação de muitas pessoas que falam, que a igreja é um plano B, que Deus ele quis estender essa entrada para o reino, como se uma cota não foi batida, então ele abriu essa entrada aí, já que algumas pessoas somente de Israel, muitas poucas pessoas aceitaram aí a Jesus como Messias, então ele abre aí para bater essa cota, né? Então, entende-se muitas das vezes assim, mas se nós analisarmos a Bíblia aí como um todo, outros versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós percebemos que não é bem dessa forma, que Deus ele não foi pego de surpresa. E já inicia lá do primeiro livro da Bíblia, que muitas vezes nós lemos essa história, mas nós focamos muitas vezes em poucos versículos tirados do contexto para trazermos mensagens de positivismo, de triunfalismo, e muitas vezes não nos atentamos aos versículos, às riquezas da palavra de Deus. Quando o Senhor ele fala a Abraão, quando o seu nome ainda era Abrão, lá em Gênesis 12, nós percebemos que ele vai falando todas aquelas coisas: abençoarei os que te abençoarem, farei de ti uma grande nação, e muitas vezes nós pegamos esses versículos e esquecemos o restante das coisas. Mas quem a gente muitas das vezes foca, quem abençoar Israel vai ser abençoado, quem amaldiçoa vai ser amaldiçoado. Muitas vezes nós ficamos muito ali na superfície do texto e não entendemos que Deus ele falou a Abrão, quando o seu nome ainda era dessa forma, ainda não tinha sido mudado. Ele vai falar que em ti e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, não somente a família de Abraão, que seria mais especificamente os judeus, Israel, né, que veio Isaac, Jacó e aí os patriarcas das tribos de Israel. Não somente a família de Abraão, mas também todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, de que forma que Deus abençoou todas as famílias da terra por meio de Abraão? Ele abençoou trazendo Cristo em forma de homem e trazendo a salvação não somente oferecida aos judeus, mas também a todos os gentios. Ou seja, que na verdade, ao invés de nós entendermos esse texto isolado, precisamos lembrar dessa mensagem de Deus a Abraão aí, que ele fala que na verdade o Senhor ele iria usar Abraão, ele seria, como às vezes ouvimos, pai de multidões. Ou seja, e mais à frente nós entendemos até um pouco do sentido desse versículo lá em Gálatas. O apóstolo Paulo ele vai tratar especificamente, ele fala que Abraão ele é o pai de todos aqueles que creem, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como um sacrifício perfeito para justificar os seus pecados, ou seja, a nossa justificação pela fé. Ele, de certa forma, é filho de Abraão, encontra uma representatividade em Abraão como um pai. Por quê? Porque Abraão creu, como nós vimos lá em Romanos 4, o apóstolo Paulo ele vai tratar essa questão, né? E mostra que a salvação, a justificação, ela vem pela fé. E ele menciona texto de Gênesis também. Ele diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão creu na promessa de Deus
e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, isso ele foi considerado justo. Por quê? Porque teve boas obras? Não, porque ele creu. Ou seja, a sua maior obra foi ter acreditado em Deus. Por mais que muitas das vezes ele fraquejou, como homem, ele e Sara, mas ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi considerado justo diante de Deus, não pelas suas obras, mas pela sua fé. Ou seja, e todos nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, não é você, muitas vezes a gente confessar Jesus como Salvador, eu aceito, a gente fala da boca para fora e em nosso coração a gente não acredita realmente, mas se em nosso coração nós cremos, ou seja, assim como também está em Romanos que nós temos aquela passagem, né? A saber se com tua boca confessares, ou seja, porque com o coração se crê e com a boca se faz a confissão, ou seja, a boca faz a confissão daquilo que o coração já creu, ou seja, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justo, ou seja, ele foi considerado justo diante de Deus por conta da sua fé, por ter acreditado em Deus, ou seja, ele foi justificado pela fé, ou seja, todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que acreditam em seu coração, no seu interior firmemente, que confiam firmemente que Jesus, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para justificar e para pagar os nossos pecados diante de Deus e creem que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para Deus, esses são justificados pela fé e são identificados como filhos de Abraão. Então, e precisamos entender que dessa forma foi que Deus abençoou todas as famílias até, ou seja, não somente Israel, mas também os gentios. Os gentios na Bíblia são aqueles que não tinham os costumes de Israel e também não tinham nascido na nação de Israel. São os outros povos que não eram israelitas, né? Então, aí nós percebemos que justamente não é uma questão de plano B, mas nós percebemos que essa questão, como mostrada já por Paulo também na Epístola aos Romanos, mais especificamente no capítulo 11, nós vamos ler ali sobre o ramo e a oliveira, né? Os enxertos, os galhos que foram colocados lá, que Israel caiu e pela sua queda houve, como podemos dizer, essa vitória aí dos gentios, né? Israel rejeitou ao Messias e por isso nós fomos salvos. E muitas vezes existem, como eu disse já no início do vídeo, algumas dúvidas. A gente pensa, mas e se Israel tivesse aceitado a Jesus? Se Israel tivesse crido em Cristo como Messias, nós não seríamos salvos. Ou seja, é dessa forma que se manifesta esse pensamento que a igreja foi um plano B. Mas na verdade não foi. O que nós percebemos, existe aí um comentarista de Romanos, John Murray, eu não sei se é bem assim que pronuncia, mas eu vou deixar aqui depois o nome do livro aqui para vocês estarem dando uma conferida nesse comentarista. Ele comentou algo muito interessante, que ele comenta justamente que o que está sendo falado ali em Romanos 11 não é essa questão de Israel ter rejeitado a Cristo e assim a salvação ter sido estendida aos gentios. E ele comenta assim, na verdade, ele fala que ali o apóstolo ele está falando muito mais sobre o domínio de Deus. Vamos ler aqui, vamos abrir uma aspas para ele aqui. Ele diz aqui que, na verdade, ele comenta que na verdade, o apóstolo Paulo ele está enfatizando ali em Romanos 11 que existe esse dominante e controlador desígnio de Deus no tropeço e na queda de Israel. Ou seja, que essa foi uma forma usada por Deus para que os gentios pudessem ser salvos. Ou seja, o fato de Israel ter rejeitado a Cristo não foi uma coisa que pegou a Deus de surpresa. Ou seja, que isso também remete à queda lá em Gênesis, né? A queda de Adão e Eva. Na verdade, isso ali não pegou a Deus de surpresa, porque nós percebemos que
que lá em Apocalipse, né, no último livro da Bíblia, que o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus ele já tinha esse plano salvífico e somente existiu o tempo certo para esse plano salvífico se manifestar, né? Que nós percebemos que o Senhor fala que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a serpente, né? Parafraseando ali os versículos de Gênesis, né? Ou seja, isso ali foi a forma que o tempo que se manifestou, não que foi criado. Ou seja, Deus, ele sempre teve esse plano salvífico. Ele sabia de todas essas coisas, porém, e por isso ele não foi pego de surpresa. Ele tinha esse plano. Ele deu um livre-arbítrio perfeito, que é aí que foi a única vez na Bíblia que existe um livre-arbítrio perfeito. O que eu quero dizer com isso? O livre-arbítrio que nós entendemos, nós precisamos de outros vídeos para falar sobre isso. Porém, eu quero fazer uma nota de rodapé. O Senhor ele deu uma vontade perfeita para Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva eles podiam, diferentemente de nós hoje, escolher não pecar. Eles poderiam escolher entre o bem e o mal corretamente, sem ter uma influência. Hoje nós muitas vezes temos esses dois caminhos entre o bem e o mal, mas nós já temos uma influência do mal. Por quê? Porque a pecaminosidade habita em nossos corações como seres humanos caídos. Então, mas Adão e Eva eram diferentes, eles não eram seres caídos, eram seres perfeitos. E por isso, eles não tinham essa influência do mal para escolher, mas mesmo assim eles escolheram o mal e assim eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o Senhor ele apresentou ali esse brotinho aí que os teólogos chamam de proto-evangelho, que é o broto, a semente ali do evangelho, para que o mundo fosse salvo por meio desse plano que já estava pronto, tinha planejado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva ser criado, antes de Adão e Eva cair em pecado. Ou seja, Deus ali, ele teve essa rejeição de Israel, foi na verdade uma forma que Deus colocou para que os gentios fossem salvos. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa, muito pelo contrário. O evangelista João e o apóstolo Paulo em Romanos 11, ele mostra justamente esse desígnio controlador de Deus, essa soberania de Deus de ter tudo na palma das suas mãos, de ter tudo controlado e nunca em nenhum momento da história ter sido pego de surpresa. Ou seja, o Senhor ele coloca, e justamente que ele tem ele tem essa citação ali em Romanos, que ele fala que na verdade ele colocou Israel em ciúmes para com os gentios, ou seja, Israel vendo que eles rejeitaram e essa salvação foi oferecida aos gentios. Você perceba que eu estou usando essa palavra aqui de propósito, no caso, eles rejeitaram e foi oferecido não como uma questão de um plano B, ou não como, já que Israel rejeitou, eu vou oferecer para os gentios. Entenda que esse foi o caminho que Deus colocou para que a salvação chegasse aos gentios, ou seja, a rejeição de Israel a Cristo estava dentro dos planos do Senhor. Deus ele não pensou, não, deixa eu apagar, deixa eu passar um corretivo nessa coisa que eu escrevi, porque eu errei aqui, fui pego de surpresa, eu não tinha previsto isso, não. Essa rejeição de Israel ao Messias, pelo menos uma boa parte de Israel rejeitou ao Messias, já estava nos planos do Senhor para que a salvação chegasse aos gentios. Esse comentarista que eu comentei, ele comenta justamente aqui uma outra coisa, vamos abrir uma outra aspas para ele aqui. Ele comenta no seu comentário de Romanos, ele diz: a ideia é que os judeus, ao observarem o favor e a bênção divinos conferidos aos gentios, e os consequentes privilégios do reino de Deus, seriam conduzidos à emulação e deste modo induzidos a se voltarem ao Senhor. É eminentemente apropriada que para tais dádivas a fé assegurada no Evangelho. Ou seja, o Senhor ele encontrou essa forma de fazer com que os gentios fossem salvos pela rejeição de Israel. Então, por exemplo, é até interessante o que João Calvino ele comenta sobre aquele, a gente retornando nos nossos versículos básicos do vídeo,
no capítulo 1 de João, ele comenta que Israel ele tinha uma arrogância cega ali, porque ele achava que Deus pertencia somente ao povo de Israel. E o evangelista, um dos propósitos que o evangelista também escreveu isso, foi para mostrar que Deus ele não estava limitado somente a Israel, mas pela família de Abraão, ele iria bendizer todas as famílias da terra. Ou seja, por aquele que vinha da semente de Abraão, ele abençoou todas as famílias da terra. Ou seja, a igreja não é um plano B. A rejeição de Israel não pegou Deus de surpresa, mas Deus ele tem na palma das suas mãos todas as coisas. Ou seja, ele tem tudo contado e nada foge ao seu controle. Ou seja, a mensagem desse vídeo é justamente mostrar que Israel rejeitou a Cristo, mas isso já estava dentro dos planos de Deus. Ou seja, inclusive a carta aos Romanos mostra que Deus ele não esqueceu totalmente Israel. Ou seja, isso estava nos planos de Deus para que Israel rejeitasse e essa salvação fosse colocada aos gentios, a nós. Ou seja, essa é justamente a doutrina em que repousa a nossa cabeça. Isso nós podemos chamar de o travesseiro que repousa todo cristão, que é a soberania de Deus. É a ideia de que nós sabemos que tudo está na palma da mão do Senhor e nada foge ao seu controle, nada foge aos seus planos. Deus nunca foi, não é e nunca será pego de surpresa. Ou seja, Deus ele é soberano e ele controla todas as coisas. Que possamos ter essa doutrina maravilhosa em nossos corações e que possamos realmente repousar a nossa cabeça como um travesseiro confortável, que é essa doutrina, a soberania de Deus que controla todas as coisas. Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo, ficou um pouco longo, mas abordamos aqui o que gostaríamos de abordar, o que precisávamos abordar. Então, compartilhe com um amigo seu, com alguém que precisa ouvir, com algum irmão da sua igreja. E estamos abertos aqui às sugestões nessa nova fase do canal para novos vídeos e novos temas. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias e que possamos a cada dia confiar no Senhor e repousar a nossa cabeça na soberania e no controle maravilhoso do Senhor. Assim como diz Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E ele termina falando no capítulo 11 que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.